Amém, graças a Deus. Os irmãos, por gentileza, pode tomar os assentos. Nós vamos para o texto de João, capítulo 14. Irmãos, nós vamos, no final da mensagem aqui, participar da ceia, ok? Então, se você ainda não pegou os elementos e vai participar, por gentileza, já os tome aí e se prepare aí, que é assim que nós terminarmos essa meditação no capítulo 14 de João, nós vamos participar da ceia, teremos aí mais um louvor, e então encerraremos aí, ok? João capítulo 14, nós vamos aí continuar a nossa saga, nossa caminhada aí, sobre vida e ministério de Jesus. Estamos chegando no final, esse momento mais intimista, a parte mais pública do Evangelho de Jesus já foi tratado desde o capítulo 1, e agora então, depois do capítulo 13, na cerimônia do lava-pés, nós temos aí só alguns capítulos de cerimônia mais íntima de Jesus e discípulos, depois a crucificação e ressurreição. Muito bem. O capítulo 14, ele é muito bem conhecido, pelo menos no que tange, pelo menos no que diz respeito às primeiras palavras. Você pode não lembrar, né, do endereço, João 14, 1. Mas assim que nós começamos a falar sobre ele, já vem à tua memória. Não se turbe o vosso coração. É possível que a gente nem saiba o que vem depois, ou o que veio antes. Mas essa expressão, ela é basilar, ela é conhecida de todos nós. E de fato, ela é uma expressão bastante importante que vai dar causa para tudo que vem em seguida aqui, ok? Então nós vamos aqui dar um passo para trás, de forma muito ligeira, para entender esse discurso de Jesus aqui e sobre o que de fato ele está falando aos seus discípulos. Nós devemos lembrar que há uma expectativa messiânica nacionalista dos discípulos em face das questões políticas, das questões efervescentes, da maneira em que os romanos estão lidando com a questão judaica, com a questão da regência, não é? Política da vida, onde está acontecendo de fato, de verdade ali em Judá. O templo, ele também está cooptado pelos fariseus, pelos saduceus, e há um espírito nacionalista das pessoas em que o Messias prometido, ele viesse e expulsasse essa gente de lá. E Jesus então, ele aparece no contexto, estamos estudando isso aí desde o capítulo 1, e ele, por meio de sinais, ele vai demonstrando, ensinando de forma didática, que ele é o Messias prometido, ok? E na última cena, antes da cerimônia do lava-pés, Jesus ele entrou triunfalmente em Jerusalém. E vocês vão lembrar comigo aqui que na última vez que nós estivemos tratando sobre isso, semana passada, no domingo pela manhã, essa entrada triunfal é uma expressão pública e explícita de que Jesus de fato é o Messias. Até então, Jesus ele fugia da aclamação popular por questões de característica, de momento, de ministério. Mas agora ele faz questão de entrar publicamente, porque o conluio, a trama dos religiosos era para que Jesus fosse morto de forma anônima. Como a gente argumentou aqui a semana passada, ia dar um jeito lá em Jesus, matá-lo e tirá-lo de cena. Mas o propósito era que ele morresse de forma pública e fosse levantado na cruz para que todos os olhos vissem. Então, essa atitude de entrada pública, ela tem essa didática, porque Jesus, sim, morreria, mas não segundo a agenda da turma que tinha cooptado o templo a partir do Império Romano. Ok? Então Jesus, ele tem essa atitude, ele é celebrado como Messias, e então não tem como matá-lo, como tirá-lo de cena de forma anônima. Isso vai redundar, vai terminar na morte explícita na cruz, para que todo olho na contingência ali veja. No capítulo 13 tem a cerimônia do lava-pés. E nós vimos aqui, por meio da pregação, da exposição do irmão Vinícius, que foi um momento constrangedor. Porque essa cerimônia do lava-pés, ela tem também um efeito didático no sentido de que
todos os apóstolos que estavam andando com Jesus, o nome ali, discípulo, eles tinham o interesse de ocupar um cargo público no reino messiânico. Só que, e você vai lembrar também que a mãe de um deles veio pedir cargo no novo ministério, né? Uma coisa assim meio constrangedora. E eles acreditam que o reino de Deus seria instaurado a partir dali. E é claro que alguém que aspira um cargo público, político dessa monta, no momento de efervescência do que está acontecendo ali, não quer se levantar do lugar e lavar o pé de alguém. Isso é o trabalho de um serviçal, não de um ministro do reino de Deus. Não é? E Jesus então dá o exemplo, e eles começam a perceber que o que eles estão vendo não combina com aquilo que está acontecendo, no sentido de como será o reino de Deus. E Jesus vai dizer, o meu reino não é desse mundo, daqui eu não sou. Ele vai dizer que ele tomou aquela atitude porque os valores do reino de Deus são invertidos. Maior é quem serve. Então você vai percebendo que nesse momento do lava-pés do capítulo 13, eles estão entendendo que Jesus, ele não inaugurará um reino do jeito que eles estão querendo. E Jesus vem com essa conversa de que ele vai morrer. E a tristeza começa a invadir o coração dessa gente, porque a expectativa que eles tinham acerca do reino de Deus não estava combinando com a atitude última, né? A cartada final do drama da redenção. E Jesus então, percebendo esse momento, os toma, né, num momento mais intimista, e ele começa esse discurso muito mais emocionado, muito mais íntimo, para instruí-los acerca dos próximos eventos que seriam aí bastante difíceis de se compreender. Então, quando nós temos o texto aqui, né, e a primeira frase, não se turbe o vosso coração, Jesus ele percebe que os discípulos, eles estão profundamente perturbados, porque eles tinham expectativa de que o reino pujante, político, econômico, seria resolvido e instaurados naquele momento. Só que não é isso que vai acontecer. O que está acontecendo aqui é que a esperança triunfalista dos discípulos está sendo substituída por o anúncio público da boca do próprio Jesus que ele morreria. E não dá para não lembrar de Provérbios 13, 12, onde o texto diz que uma esperança adiada adoece o coração. E nós sabemos mais ou menos como é isso, e cada um a per si. Quando nós criamos alguma expectativa e no momento decisivo as coisas não estão se encaixando por aquilo que nós trabalhamos, por aquilo que nós esperançamos, há uma tristeza que invade a nossa alma, há um momento de abatimento. Aquele momento da vida em que parece que está tudo sob controle, e você esperava a aposentadoria, e a notícia que vem do RH é que você não vai se aposentar. Inclusive, a empresa ela quebrou e não foi nem recolhido os seus direitos. E não tem mais aposentadoria. E você imagine a tristeza do coração, né? Você esperava isso. Quando você está entendendo, interpretando a vida de uma maneira em que parece estar tudo sob o seu domínio, você recebe aquele telefone, aquela mensagem, e que alguém muito querido recebeu um diagnóstico terminal. A esperança, ela vaza, ela escapa. Não tem como não ocorrer um abatimento de espírito, o semblante muda, né? O coração que era alegre e aformoseava o rosto, agora com o abatimento do coração, o rosto vai se deformando pela tristeza. E quando um ente querido, ele está cheio de saúde, um acidente qualquer, contingência da vida, e é tirado do seio da família. Imagine a tristeza de pensar nisso. Nós já nos abatemos. Quem vive situações como essa, sabe o que é um coração perturbado, sabe o que é a mudança de plano e não tem o que fazer. Você vai perceber num momento como esse, se já não percebeu, que você não tem domínio da vida. Você se programa
para que a vida, ela mais ou menos ali vai dando certo. Mas a vida não obedece à sua agenda. A vida, ela não está amarrada aos nós da tua programação, da tua agenda. A vida escapa, a vida é inédita. A vida, ela vai acontecendo e você não tem as rédeas da situação. Isso nos abate. É justamente esse momento em que os discípulos, eles percebem que não vai ter reino de Deus físico, estruturado, um governo que vai expulsar os maus políticos, um governo em que vai varrer os maus religiosos do templo, e Israel novamente vai ter um governo em que Deus de fato será honrado. E as esperanças, elas vão pelo ralo. Vale lembrar que alguns aqui, como Pedro, João e o Tiago, eles no começo da carreira ministerial, eles tinham uma empresa de pesca lá na Galileia. A coisa não ia muito bem, mas quando Jesus apareceu multiplicando pães, parece que o fomento econômico agora ia embora. Quem não quer que um amigo como esse que vai multiplicar os pães? A pesca está resolvida. E eles apostam toda a vida nesse reino aqui. Eles apostam tudo a partir inclusive da entrada triunfal. E aí, como nós já vimos aqui, ele começa a dizer: ó, vocês sabem que não vai ser assim. Eu tenho falado com vocês desde o primeiro momento. Vocês que não quiseram ouvir, mas eu tenho dito para vocês. E aí então esse sentimento, ele abate o coração. Esse sentimento, ele nos tira do centro. Esse sentimento nos rouba da vida. E nós nos esperneamos, reclamamos. Mas quando a vida chega de verdade, meus irmãos, não tem para onde escapar. A notícia do luto, ela é irreversível. A notícia do diagnóstico de câncer terminal, ela vai bater na sua porta algum dia. Não, talvez dessa maneira, mas de alguma maneira você receberá notícias que vai te tirar do centro. E é claro que é possível que alguns de vocês veio aqui para que eu te desse uma palavra motivacional. Só que a Bíblia, ela não trabalha alinhado com o coach, ela trabalha com uma interpretação da realidade da vida. O evangelho que não ensina a interpretar a vida de fato e de verdade, como ele vai acontecendo, ele não é o evangelho. O evangelho não nos ensina a escapar da vida, mas ensina a enfrentar com dignidade. O evangelho, ele nos confronta e com a mão do Espírito da graça ergue o nosso queixo para que voltemos os nossos olhos para o Senhor e olhar para o céu, porque a leitura, o diagnóstico da vida, no plano onde ela acontece, ela nos perturba. E nós sabemos disso. E é evidente que quando você vai lendo sobre a vida de Jesus, ele não veio oferecer um entorpecente para a tua alma. Ele veio confrontar na realidade de ser discípulo de Jesus, que nós esperamos novo céu e nova terra. E a partir desse discurso todo, nós descobrimos aqui que um vendaval, ele varria as esperanças messiânicas do coração, da alma, do sentimento, dessa turma que seguiu Jesus apostando toda a carreira política, econômica, a história de vida que ainda tinha para construir. E quando esse vendaval chega, irmãos, a âncora da nossa alma, ela é solapada e não tem um porto seguro. E Jesus, ele não os abandona em meio a essa catástrofe emocional. Ele toma os seus discípulos, sai da turba, sai do meio da multidão e leva para um lugar onde agora, por meio da tristeza, eles vão ouvir com um pouco mais de cuidado o que ele tem a dizer. E você sabe que são em situações como essa que nós ouvimos melhor alguns conselhos. Quando nós estamos cheios de adrenalina do entusiasmo, nós não ouvimos o que precisa ser ouvido, nós ouvimos aquilo que nos convém. Mas Jesus agora, ele vai dizer de forma direta qual é a proposta do reino. Aí então, agora eu passo a ler o verso 1 ao verso 4 e então fazer alguma aplicação aqui. Vamos lá. Não se turbe o vosso coração. Creia em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, ou muitos aposentos. Se não fosse assim,
eu teria dito para vocês: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então nós, quando lemos esse texto aqui, a primeira palavrinha que aparece aí, perturbar, ela tem um sentido etimológico. Ela tem, a palavra, ela significa alguma coisa que agita, algo que está solapando, como se fosse um barquinho, uma nau à deriva, que não existe âncora que pode fazer com que ele tenha um mínimo de estabilidade. Essa palavra perturbar-se é a ideia de ser jogado para lá e para cá, a ideia de chacoalhar, a ideia de, por meio de um impacto que não se é esperado, te demover do seu porto seguro, a ideia de uma comoção interna que não tem como guardar dentro de si. É a ideia de que o conta-gotas, quando vai derramando água num compartimento, parece que não vai encher, mas tem uma hora que transborda, e quando transborda não tem como não se evidenciar, porque nos tira do centro. Então quando Jesus ele já começa esse discurso mais intimista, ele começa: não deixe o seu coração ser jogado de um lado para o outro, não deixe a nau da sua vida perder a estabilidade plena. É verdade que o momento ele é propício para um desespero, é verdade que as expectativas que vocês criaram, Jesus dizendo, elas não condizem com a realidade daquilo que foi ensinado. Isso nos tira do centro. E aí Jesus então, com voz meiga e suave, como filho de Deus e amigo que está caminhando conosco no caminho, em voz doce, ele diz: não se turbe o vosso coração. É comum numa visita pastoral, numa visita de comunhão, no momento, no leito de dor, usarmos essa palavra, porque ela é palavra de Deus e espada de dois gumes, que penetra na necessidade e nos faz, de alguma maneira sobrenatural, crer que Deus é poderoso para que, mesmo em face do momento mais difícil, em que a nossa alma está chacoalhando para lá e para cá, o poder da palavra de Deus, ela traga minimamente uma centralidade. Por isso que a voz do Cordeiro de Deus, manso e humilde, ela cala, ela penetra, ela invade a nossa alma, não para nos desestabilizar. Por isso, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. E aí o texto, ele diz que na casa do Pai há muitas moradas. E é claro que quando nós lemos esses dois primeiros versos aqui, nós estamos acostumados, e isso é de fato lícito, escrituristicamente lícito, pensarmos numa eternidade. Pensarmos na volta triunfante de Jesus, onde todos os problemas serão resolvidos. Nós automaticamente tomamos como perspectiva de esperança de que Jesus de fato voltará e estabelecerá o teu reino de alegria, de prosperidade, de gozo, de ventura, em que o mundo, o pecado e o diabo não terá mais poder e domínio sobre nós. E é verdade, quando nós perdemos a esperança da volta de Jesus, nós perdemos toda a base da nossa fé. Nós precisamos ler esse texto e orar para que o Espírito de Deus traga essa âncora, essa verdade, para que nós estejamos seguros, independente da maneira em que a vida ela chacoalhe desse lado da eternidade. Mas Jesus ele quer dizer muito mais do que isso. Até aqui, no texto de João, não se turbe o vosso coração, o coração de vocês crê em Deus. E o verso 2, na casa de meu pai há muitos aposentos. A ideia da casa de Deus até aqui é o templo. Você vai encontrar isso, por exemplo, e entre tantas outras citações, no capítulo 2. Jesus vai dizer, não faça da casa do meu pai um lugar de mercado. Então a expressão casa do meu pai, até então, ela é entendida como o templo.
como o lugar onde Deus se mostrava. Mas é claro que, como eu já disse aqui, nós precisamos projetar isso para a eternidade. Um lugar onde o espaço não é apertado e mesquinho e ocupado por um conluio qualquer, por gente desonesta. Ele é pleno de aposento, ele é pleno da presença de Deus, e por isso não falta aposento, não falta descanso. E a casa do Pai é uma coisa bastante comovente, interessante e bastante consoladora. Quando nós falamos de casa do Pai, é um lugar que a gente sabe que pode voltar, independente de qualquer circunstância. Quando a gente sai da casa do Pai por qualquer motivo, ou porque está construindo uma família, ou por expectativas de uma faculdade, de um trabalho, enfim, a gente sabe que se tudo der errado, na casa do Pai tem um lugarzinho para a gente voltar. A gente sabe. Isso dá uma gana pela vida, né? Isso dá uma coragem. Eu vou fazer isso. Se der errado, na casa do Pai, um lugarzinho tem para voltar. Então é isso que dá a esperança, projetando para a eternidade, para esses aposentos que não são a conta-gotas, não no sentido só de logístico, mas no sentido de conforto eterno, de acolhimento duradouro e eterno, que nos dá a gana, a disposição de enfrentar a vida, porque a vida aqui, a possibilidade dela dar errado é muito grande. Então nós sabemos que estamos seguros na casa do Pai, e lá não tem como esse processo entrar em derrocada, ali está seguro, e quem garantiu foi Jesus. E aí então ainda, o verso 2 ele continua: na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu teria dito para vocês. Aqui é uma questão de credibilidade, de caráter, de quem está falando. Pode crer em mim, eu estou te dizendo. Se não houvesse, eu teria dito. É uma questão de credibilidade, de caráter de quem está falando. Eu jamais te enganaria. Na casa do meu Pai há uma segurança. Ainda que a agenda que estabelecemos aqui, ela dê errado, precisa ser refeita de tempo em tempo, há um lugar em que a agenda de Deus ela é cumprida plenamente e não tem problema de equívoco, porque há uma certeza. Se não houvesse, eu teria dito a vocês. É como se dissesse: vocês andaram comigo esses 3 anos, e eu acho, e aqui é uma expressão minha, Jesus dizendo, eu acho que eu tenho credibilidade de dizer isso, porque eu sou digno de confiança. Palavras de Jesus. E aí então o verso 3, ele disse assim, ó: se eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para onde você estiver, onde eu estiver, vocês também estejam. E aqui então, irmãos, nós precisamos parar um pouquinho e fazer algumas considerações. Quando nós pensamos sobre essa ideia de Jesus ir e voltar, nós aproveitamos a interpretação da casa do Pai no sentido da eternidade, e já aplicamos isso também, dizendo, ó, Jesus está preparando um lugar, e quando tiver tudo mobiliado, ele vai voltar. Você vai receber uma casinha lá, não é? Fica tranquilo, Jesus está preparando o lugar. Minha casa vai ser da hora, né? Vai ser legal. Porque a gente aproveita a coisa toda e faz uma projeção para a eternidade. E a gente diz assim, ó, Jesus não voltou ainda, porque ele está preparando o lugar. Irmãos, qual a dificuldade de Jesus preparar o lugar? Lá em Gênesis, antes que não houvesse matéria, ele disse haja e tudo aconteceu. Então é claro que nós aqui há uma outra possibilidade mais coerente de interpretação. Aliás, lá no capítulo 25 de Mateus, Jesus está dizendo, né? Ele está separando coisa de coisa, gente de um caráter de outro caráter. Ele usa a figura como bodes e ovelhas. Um fica à direita e outro fica à esquerda. Os que ficam à direita, Jesus diz, entre benditos do meu Pai, no reino preparado desde a fundação do mundo. Ora,
Então não há uma dificuldade de Jesus estar preparando alguma coisa, como se ainda estivesse lançando os fundamentos ou fazendo um acabamento, né, estético para que você seja recebido. Então nós precisamos fazer essa leitura a partir daquele momento de frustração em que os discípulos eles estão enfrentando um momento de maior agonia. O plano não vai dar certo e Jesus falou claramente: eu vou morrer. E é justamente sobre isso que ele está dizendo aqui. Aquela promessa precisava se cumprir naquele momento. Aquela promessa não podia adiar muito tempo, sobre o custo do coração deles se abaterem tanto que eles perderiam essa perspectiva. Jesus, ele não está dizendo de preparar lugar no sentido escatológico. Isso não quer dizer que perde-se a importância da volta de Jesus. Isso será trabalhado no texto. O que ele está dizendo, e aí ele vai dizer assim: vocês conhecem o caminho. Um pouco mais adiante. Por que eles conhecem o caminho? Porque Jesus disse: eu vim aqui para morrer na cruz. Preparar lugar, necessariamente Jesus precisava enfrentar o último drama da salvação. Preparar lugar, Jesus precisava enfrentar o lictor romano, a vergonha romana, os pregos rasgando a tua carne. Ele precisava do último drama, a última cartada no drama da salvação. Eu vou preparar lugar, sem o qual você não tem ingresso na eternidade, é passar pela vergonha da cruz. Preparar lugar precisava cumprir o último ato do drama da cruz. Eles viram o Lázaro ser ressuscitado, e isso trouxe alegria e expectativa de que o reino de Deus seria um reino vantajoso, pujante, próspero. Mas agora, Jesus ele ia provar a morte, e nesse momento da sexta-feira mais cruenta que eles passaram, eles foram num Hades existencial, espiritual, particular ali. Como que aquele homem vibrante, aquele homem de olhar profundo, aquele sujeito de amor incondicional, agora estaria com o corpo inerte numa cruz, depois depositado numa urna. E Jesus diz: eu vou preparar lugar, e depois que eu preparar lugar, eu vou voltar. Jesus está dizendo que ele vai morrer na cruz, mas a morte não poderia segurá-lo ali. Eu vou, mas eu volto. E se eu for e voltar, você estará comigo onde eu estiver. Jesus está falando que a morte, o último inimigo, não tem o poder sobre ele. A morte de Lázaro foi um tipo. A morte de Lázaro, ela trouxe algum tipo de expectativa. Ela trouxe algum tipo de realidade concreta, de que ele tinha poder da morte. Mas agora, ele está se entregando, ele próprio, o sujeito protagonista do drama da salvação. E ele está dizendo: ó, na casa do meu pai tem muitas moradas, mas só tem um meio de ir para a casa do meu pai. Quando eu vencer a morte, o último inimigo, quando ele não tiver força sobre mim, quando eu tiver poder sobre mim, eu vou preparar lugar. Então o texto que nós estamos lendo aqui: se eu lhes preparar lugar, eu voltarei, eu os levarei para mim mesmo. E se eu for, vocês conhecem o caminho e eu voltarei. Quando nós estamos lendo esse texto, nós precisamos entender que aqui, aquilo que era agonia se intensificou. Porque no reino de Deus a coroa não vem antes da cruz. No reino de Deus, a promessa da eternidade não vem antes, sem o caminho do Gólgota. A promessa da coroa da vida não vem antes, sem o cravo penetrando na carne do nosso Salvador. A promessa da alegria eterna, da alegria duradoura, ela não vem antes sem o choro do arrependimento. Não vem antes sem as agruras do mundo. Jesus está dizendo que antes que ele cumprisse de fato e de verdade, antes que o plano de ele voltar e ascender ao céu, ele precisava ir enfrentar a cruz.
morrer, eu vou preparar lugar. Mas quando vocês virem o meu corpo inerte, não deixe a tristeza dominar o teu coração por inteiro. Eu vou morrer na cruz, mas como eu disse para vocês, eu vou voltar, porque a vida está em meu poder, porque a morte não tem domínio. Eu vou morrer, mas é na minha morte, é por meio da vitória na cruz que eu vou voltar, e onde eu estiver, vocês estarão comigo. Irmãos, o vale da sombra da morte tira de nós a alegria da expectativa que virá. O doce da ressurreição de Jesus não vem antes sem a nefasta e amarga notícia da morte do nosso Salvador. Eu lembrei de uma questãozinha aqui, eu prometo ser bem rapidinho. Eu trabalhava numa empresa de transporte. A gente trazia de Ilhéus, na Bahia, cacau. Enchia com carga fria e voltava com carga seca, né? E vinha o cacau, e sobrava sempre as sementinhas. E eu tinha muita amizade com os motoristas, tanto que o meu cachorro chama Semildo em homenagem a um amigo, né? Uma bela homenagem. E uma certa ocasião, um motorista, né? Ele me deu as sementes de cacau para experimentar. Um negócio amargo, negócio terrível. Mas ele também me dava o chocolate. Aí um dia ele curioso, ele fazia: e aí pastorzinho, e aí pastorzinho? Eu, beleza, né? Chamava o pastorzinho, bacana. Eu não era pastor efetivamente, mas eu estava no seminário essa hora. E aí um dia ele sentou, né? A gente começou a conversar. Eu falei: esse negócio de evangelho? Eu falei assim: senta aí, né? Aí eu dei uma semente de cacau para ele. Falei: eu já ganhei amargo. Come aí, meu, você não me deu? Vamos comer. Aí eu fui falando, né? E daqui a pouco eu falei: esse negócio é muito amargo. Aí depois eu dei o chocolate. Pois é, o evangelho é assim. Primeiro foi o amargo da morte de Jesus, mas depois veio o doce do cacau processado pela vida de Jesus. Esse é o evangelho da graça. Aquele homem chorava, está chorando por quê? Eu não sei, uma alegria doce invadiu a minha alma, porque a alegria da salvação, ela só vem depois da notícia da morte de Jesus. Eu vou preparar lugar, e se eu for, você vai ver, como eu disse, eu vou morrer, mas não se perturbe o coração, porque a pior notícia ainda virá. Não é que o reino não se instaurará, eu vou morrer, mas não se deixe perturbar, não se deixe que as ondas da vida te joguem para um lado e para o outro. Perceba que eu vou morrer, mas no final eu venço a morte, e se eu vencer a morte, nós estaremos juntos. Creia no Senhor, creia na ressurreição, creia no evangelho. O evangelho de Deus, ele passa pela morte, mas no final tem vida, e vida com abundância. Qualquer coisa que você tira disso daqui não é evangelho. Qualquer coisa que você tira daqui é uma utopia construída pelo seu idealismo. Qualquer notícia que você tira daqui é uma religião barata e sem sentido. Mas o evangelho, ele passa pela cruz, ele experimenta a morte, mas no final tem a vida, e vida com abundância, que transborda para a vida eterna. Que o Espírito de Deus nos ajude, que a notícia da ressurreição seja a âncora da nossa alma, seja a verdade para cada um de nós. Paulo, em 2 Coríntios, ele falando sobre isso, ele diz: Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Não há possibilidade de evangelho sem morte. É por isso que o discipulado é a doutrina da imitação de Jesus. Você precisa imitar Jesus. Mas é claro que você não pode ressuscitar se você se entregar para morrer de forma física. Mas é a notícia do evangelho que você precisa morrer a todo dia. Sem essa imitação de Jesus, o mundo te prende. Sem essa imitação de Jesus, você não entendeu nada do evangelho. É por isso que você precisa ouvir isso, e eu todo o tempo. Nós não podemos perder a notícia da ressurreição de Jesus. Qualquer outra notícia, ela está atrelada a isso.
Jesus, ele precisa morrer no lugar de todos os seus discípulos, aquela gente medrosa, aquela gente em que as suas expectativas foram frustradas. Jesus vai morrer no lugar deles, e não só deles, mas de todos aqueles, como ele disse no capítulo 10, eu tenho outras ovelhas que não estão nesse pasto, mas o Pai me deu a todas elas, e aquele que o Pai me deu de maneira nenhuma será tirada das minhas mãos. Para que você não seja arrebatado, solapado, você precisa crer na morte e ressurreição de Jesus. De outra forma, facilmente você esquecerá a mensagem do Evangelho. Jesus precisava demonstrar o seu poder sobre a morte. E a morte de Jesus, a ressurreição, ela denota, ela aponta a aceitação do Pai. Deus aceitou o sacrifício do homem perfeito e o ressuscitou. Quando ele ressuscita, essa promessa do capítulo 14, verso 1 ao 4, ela se cumpre. Eu vou preparar lugar, mas eu volto. A morte não tem a última palavra, a morte não tem a última sentença. A caneta da vida está nas mãos da graça, na mão santa, na mão poderosa, e ela está escrita com letras de sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí, isso não diminui a segunda vinda de Jesus, mas você precisa passar primeiro. Eu vou preparar lugar e volto. E aí então, de uma forma mais dinâmica aqui, do capítulo 14, do 15 ao 14, os discípulos não tinham entendido muita coisa ainda. E aí começa um debate sincero. Fala assim, eu não estou entendendo esse negócio. Aí o Tomé, ele disse, verso 5, disse Tomé, o Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como então poderemos saber o caminho? Percebe a dúvida deles? Eles não estão entendendo ainda que você está falando da cruz. Eu vou lá preparar lugar, mas eu volto com a vida plena. Tá, onde é que o Senhor vai? Eu preciso ir junto. E Jesus respondeu, ele pergunta, né? Onde é o caminho? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E aqui, irmãos, se nós passássemos aí todo o restante de vida que nós temos, se acrescentássemos aí mais 200 anos para cada um, nós nunca compreenderíamos, esgotaríamos o significado dessas palavras de Jesus. Não há possibilidade de entender a profundidade abissal, a profundidade indimensionável dessas palavras de Jesus. E é por isso que a cada momento que você lê, a cada momento que você ouve uma novidade, ela invade a tua alma, trazendo uma esperança, porque essas palavras, elas transcendem a interpretação do tempo e elas revelam uma eternidade. Por isso que é impossível, e aí eu não vou amolar os irmãos tentando explicar cada uma delas, mas apenas dar aí um panorama, porque nós vamos trabalhar isso depois em algum momento ainda em João. Mas para que nós tenhamos um mínimo de alegria, no sentido de apropriar-se dessa palavra, quando Jesus está dizendo que Ele é o caminho, de forma muito simples, não há outra vereda. Veredas são atalhos. Não tem outra religião, aliás não tem religião nenhuma. Não tem moral, não tem intelectualidade, não tem ministério. Jesus é o único caminho, a não ser que você se arrependa dos seus pecados e chore amargamente, como meu amigo que no paladar do corpo sentiu o amargo do cacau, para depois sentir o doce do chocolate ao leite, sentiu o peso dos pecados e chorou amargamente, mas depois o refrigério do Evangelho fez sorrir a eternidade. Estaremos com Ele porque Jesus prometeu. Não há outro caminho, não há uma vereda, não há um atalho. Jesus é o caminho. Não existe maneira de conhecimento acerca de Deus, por isso que Ele é a verdade. E verdade aqui, irmãos, está alinhada com o Evangelho. Não existe outra maneira de existir. Jesus é a vida. Só título aqui de informação, quando nós encontramos a palavra vida no Novo Testamento, geralmente quando é a vida biológica, a palavra lá é bios, de onde vem a palavra biologia. Mas a palavra que aparece em João 14 não é bios, é zoé. Não é a vida biológica, é uma vida que você não sabe qual é.
é uma vida que eu não sei qual é. É uma vida que não tem parâmetro aqui. Não é só uma vida que se estende, é uma vida que se estende com qualidade. Não é só uma vida que dura, é uma vida que dura para a eternidade, mas com qualidade de vida. Por isso que Paulo disse que a coroa da vida estava preparada para ele, mas não só para ele, mas para todos aqueles que amam a sua vida, a sua vinda. E coroa não é uma coisa que põe na cabeça, lá no texto. Coroa é a vida que coroa todas as outras, é a melhor vida. Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. Jesus é o caminho da paz com Deus. E aqui, irmãos, mais uma vez, nós não temos vida suficiente para dizer o que é paz com Deus. Porque a promessa do Evangelho não é uma paz com o mundo, não é uma paz de harmonia, de uma festa simpática com o mundo. Aliás, a confissão de fé em Jesus te traz problemas com o mundo. A paz que o Evangelho promete é uma paz com Deus. Deus reconciliou consigo o mundo por meio de Jesus. A paz do Evangelho é a paz com Deus, a paz daquele que foi ofendido no pecado. Jesus é a paz com Deus, é o caminho da paz com Deus. Jesus é a verdade que satisfaz o coração do ser humano. Jesus é a vida porque Ele ressuscitou da morte espiritual. E aí, ainda nós lendo o contexto todo aqui, em algum momento vai dizer assim, ó, no caminho, a verdade e a vida, na resposta que Ele dá a Tomé, Ele está falando no contexto todo sobre eternidade. Nós não temos condições de saber o que é eternidade. Nós sabemos por definição linguística, teológica, sei lá o que. Mas é impossível a gente saber o que é eternidade. Não há nada para comparar à eternidade. Mas eu tentei escrever alguma coisinha aqui que só tenta arranhar. O que é eternidade? Imagine a montanha mais absurdamente alta que você pode imaginar. Altíssima. Essa montanha, ela é de pedra maciça, a pedra mais dura que você puder imaginar. Imagine o menor passarinho que você pode imaginar. Um colibrizinho, um beija-flor. A cada 10 milhões de anos, esse colibri, esse beija-flor, ele vem e tira um pedacinho daquela pedra, aquela montanha. Depois que ele terminar de assolar toda a montanha, está começando a eternidade. Dá para compreender? Mais ou menos. Mas talvez seja o máximo que a gente consiga entender. É uma vida que não tem fim. É uma vida que não tem parâmetro. E aí Jesus diz, ninguém vem para essa eternidade ao Pai senão por mim. E esse vem por mim não é um deslocamento geográfico, é uma condição espiritual. Ele não diz ninguém vai ao Pai, ninguém vem por mim, isso ele está dizendo. E na pergunta que depois aparece aqui também no contexto, aí vai dizer, mostra-nos o Pai, que isso nos basta. Ele diz, vocês estão há tanto tempo comigo e não me conhecem. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem me vê, vê a expressão do Pai. O meio de ir para Deus não é um deslocamento geográfico, é receber Jesus, que é o Deus encarnado. Então ninguém é esperto demais, ninguém é erudito demais, ninguém é amável o suficiente, caridoso, zeloso, religioso, rico ou pobre. Todos somos culpados diante de Deus, e a única maneira de vir ao Pai é por meio da verdade, da vida e do caminho. E quem não entra pela porta dessa salvação está eternamente perdido. Arrependei-vos e crede no Evangelho do Senhor. E aí vamos para o final. No capítulo 14, do 15 ao 31, Jesus ele vai explicar como é que eles poderão entender. Porque isso para eles aqui está completamente confuso. Eles não têm recursos suficientes ainda para entender. Não é só porque Jesus ainda não morreu nem ressuscitou. É porque essas verdades aqui, elas não são discernidas por meio intelectual. Quem que pode receber o Evangelho por um meio ou por um meandro
intelectual e lógico. O evangelho é completamente ilógico, irracional em algum aspecto. Quem que pode crer num paraíso que foi perdido por alguém que desobedeceu, apanhando uma fruta? Quem que pode crer no evangelho em que o ponto de partida do Salvador é a encarnação do próprio Deus por meio de uma virgem? Quem que pode crer que aquele que morreu na cruz é homem e Deus ao mesmo tempo? Quem que pode crer que ele recebeu um corpo transformado, subiu, está à destra de Deus e voltará em sã consciência? Isso é loucura, e Paulo vai dizer isso. Então é claro que essa coisa não cabe na cabeça deles. E então do verso 15 ao final, Jesus vai dizer assim, ó: vocês não vão entender agora, mas no momento oportuno vocês vão entender. Verso 15: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador para estar com vocês. Aqui nós começamos uma doutrina pneumatológica. Começamos a compreender de uma forma mais adequada, mais explícita, a pessoa do Espírito Santo. Coisa que vamos fazer ainda com um pouco mais de intensidade no capítulo 16. Mas aqui já começa. A ideia de outro aqui tem mais ou menos pelo menos duas possibilidades de entender o outro. Outro pode ser, vou dizer assim, ó: você é outro. Estou dizendo assim, você é completamente diferente de mim. Você é outro. Mas também eu posso dizer, você é outro, diferente. Eu não sou você, mas você é igual a mim. É essa a expressão aqui, ó. Ele vai mandar outro, que não é ele, mas é igual a ele em essência. E aqui começa então a discussão e a doutrina da Trindade, porque ele já disse que ele e o Pai é um, e agora está dizendo que manda outro, que é o Espírito Santo. É por isso que nós cremos na Trindade, não porque a Trindade ela cabe aqui, porque está escrito: há uma Trindade que opera a salvação. O Pai enviou, o Filho redimiu e o Espírito Santo sela para a salvação. Essa é uma doutrina importante. E por que eles não conseguiram entender? Lá no verso 16, e aí eu já dei um salto aqui, caminhando para o final, caminhando para a nossa ceia, ele diz assim, verso 16: eu pedirei ao Pai e Ele mandará outro Consolador. Quem que é esse Consolador? O Espírito da verdade, que também é Deus. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê e nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos. Voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá, mas vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Percebe aqui como isso combina com o texto lá do capítulo 14, verso 2 e 3? Eu vou, mas eu volto. Eu vou, mas vocês me verão. Ou seja, eu vou vencer a morte. Não se turbe o coração, eu vou voltar, vocês vão me ver numa outra realidade transformada, mas eu vou vencer a morte. Lá no capítulo 16, nós vamos estudar depois, mas a gente vai aprender que esse Espírito, ele é outro Consolador, e ele que ensina, ele fala sobre o que é o pecado, o juízo e a justiça. Só estou antecipando aqui, mas eles não entendiam isso porque o Espírito Santo não fora dado. Irmão, se você crê em Jesus como Salvador, a culpa não é sua. E por isso você não pode se jactar, se orgulhar, como se fosse o detentor intelectual da sua salvação. Viu como eu criei? Se você creu no Evangelho da graça, foi o Espírito Santo que te convenceu do pecado, do juízo e da justiça. É obra da graça. É obra da graça. Não tem nada no seu placar. Não tem nada na tua agenda, não tem nada no teu mérito. É o Espírito que fez isso. E eles só vão entender tudo isso daqui quando em Atos 2 o Espírito for dado. Eles só vão entender isso daqui quando o outro Consolador descer de forma plena e atuar na mente, renovando, transformando, gerando um novo nascimento. Antes disso não é possível. E aqui, só para nós terminarmos, nós precisamos entender que não há possibilidade de não admitir o Espírito Santo como uma pessoa. É um erro crasso, é um erro escriturístico negar que o Espírito Santo é Deus junto com o Filho e com o Pai. É um erro não admitir que Ele age na salvação. O Espírito não é uma força impessoal. O Espírito não é uma força, uma energia
que traz um movimento. O Espírito é uma pessoa que fala, que interage, que revela, que consola, que ama, que nos salva para a eternidade. O Espírito é uma pessoa que deve ser cultuada junto com o Pai e com o Espírito, porque Ele é Deus, não porque eu decidi, mas porque a Bíblia revela a tua pessoalidade e divindade. Ele é Deus porque a Bíblia atribui atributos divinos para Ele. Ele é eterno, Ele é onipresente, Ele é onipotente, Ele é onisciente, Ele regenera, Ele santifica o pecador. E nós entendemos porque Ele foi dado de forma plena no Pentecoste. O Pentecoste não é uma coisa que se repete na história. O Pentecoste é uma atitude, um evento que aconteceu de forma única e irrepetível. O Espírito Santo atuava de uma maneira e agora atua de outra maneira, de forma plena. Eles não entenderam e perguntaram, fizeram essas perguntas porque não entendiam. Mas agora nós entendemos porque o Espírito Santo, Ele está em nós, nos regenera. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo age em nós. E Jesus então está mostrando, vocês precisam conhecer o Espírito Santo. Não dar crédito a Jesus Cristo é uma blasfêmia contra o Espírito, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Quando você não crê no sacrifício vicário de Jesus, você está resistindo à obra do Espírito, porque é Ele que convence isso e aquilo e aquilo. Glórias ao Senhor por conta dessa operação do Espírito. Eu termino aqui, partindo para a ceia, depois de tudo isso. Jesus que começou, não se turbe o vosso coração. Ele escreve lá no verso 27, aliás, João escreve: deixo-lhes a paz. A minha paz vos dou, não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. Jesus, ele termina o seu discurso lembrando que há um vazio, há uma angústia no coração daquela gente. E Deus nunca nos despede vazio. Deus nunca deixa de dizer o shalom. A palavra shalom aqui não é apenas um estado de espírito, uma paz que ocasionalmente a gente experimenta como uma sensação da alma, como um alívio das pressões. A paz aqui é uma reconciliação com Deus. A paz aqui é um desfrute das venturas e com as venturas do Deus eterno junto conosco. A sua aflição da agenda que não se completou, ela perde o sentido quando a paz com o Senhor é restaurada. A sua frustração profissional, emocional, política, religiosa, ela se dissolve quando a paz do Senhor penetra no nosso coração. É por isso que Paulo, em Colossenses capítulo 3, ele diz que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações, vistos que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos por essa paz. O mesmo Paulo, no capítulo 4, verso 7 de Filipenses, ele diz: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Diante disso que nós ouvimos aqui, sobre o Evangelho de João, capítulo 14, você pode estar com a alma perturbada e sendo chacoalhada de um lado para o outro. E você tem as suas razões, e elas são lícitas e verdadeiras. Você tem as suas causas. Você tem motivo para que tenha a desesperança da vida. Você tem motivos razoáveis e justos para deixar que a vida, ela navegue à deriva sem que você tenha esperança. Mas as palavras de Jesus te convidam a que você se aporte no porto da salvação, para que você jogue as suas âncoras a partir da promessa de Jesus. Então creia e não se turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E isso se torna mais significante, porque nós já sabemos que Jesus foi torturado, Ele foi morto, Ele foi amassado,
triturado naquela cruz, mas ele venceu a morte. E se Cristo venceu a morte e nós o recebemos, nós temos a paz com Deus. Portanto, não se turbe o vosso coração. O mundo não define, as dificuldades não definem. A nossa salvação está em Cristo Jesus. E se você tem essa esperança junto comigo, eu convido que você tome os elementos da ceia. Se você ainda não tem essa esperança, eu te convido urgentemente e desesperadamente, não dê mais um passo sem receber Jesus como Salvador. Você não pode dar o último suspiro sem receber a verdade, o caminho e a vida. Você não pode morrer de qualquer jeito. Você precisa morrer com a salvação garantida pelo Cordeiro de Deus. E se as trevas do mundo estão te assustando, se as angústias do mundo ainda estão te perturbando e assolando a tua alma, querendo solapar as tuas esperanças, eu quero que você lembre do momento em que está registrado, em que Jesus naquela noite, ele estava sendo traído. O texto diz, foi traído, mas a melhor maneira de ler é, na noite em que estava sendo traído. Ele poderia parar o evento da traição, mas ele deixou que a coisa acontecesse pelo muito amor que nos amou. Portanto, a dor que você sente no corpo, ela é por enquanto. A sua desesperança é por enquanto. As suas angústias é até daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho Jesus voltará. Não se turbe o vosso coração. Por isso que Paulo disse, para que quando tomarmos o pão e o vinho, para que você lembre do sacrifício até que ele venha. Que o Espírito de Deus sopre com um hálito santo na tua consciência e avive na tua memória a volta iminente de Jesus. Breve vem o grande dia em que lutas findarão. Todo mal e agonia desse mundo cessarão. Cessará no céu o pranto para os remidos do Senhor. Se você é remido do Senhor, eu convido que você tome do pão e coma. E em seguida, tome com júbilo de alegria e participe do sinal da nova aliança. Nós vamos orar. Assim mesmo como você está, curva a tua cabeça. Vamos orar. Pai de bondade e graça, Pai de misericórdia, nós ouvimos a tua palavra, e ela diz para que nós não nos perturbemos em face das ondas que nos chacoalham para lá e para cá. Essas ondas tiram, Senhor, a nossa respiração, tira a nossa força, rouba a nossa energia, e não há o que fazer. Nós não temos uma agenda para resolver, Pai, as agruras da morte, da notícia que chega na calada da madrugada e interrompe o sono, que nunca mais será o mesmo, por conta do ente que foi recolhido, por conta, Senhor, do amigo que partiu, por conta, Senhor amado, dos desastres econômicos, políticos, por conta do diagnóstico médico, que nós fomos visitá-lo, Senhor, como fazemos rotineiramente, como se de fato fosse uma visita, e num dado momento ele traz uma notícia em que as coisas não estão bem, e elas tendem a piorar. Nesse momento, Senhor, parece que a fé escapa, a alma é furada com os espinhos da vida, e a nossa alma é agitada de um lado para o outro. Nós nos perturbamos, e nós, Senhor, não lembramos sequer, Senhor amado, da nossa fé, porque ainda a esperança da eternidade não é a âncora da nossa alma. Renova, Senhor, a esperança do grande dia na mente de cada um de nós. Renova, Senhor, ainda que o mar da vida esteja nos jogando de um lado para o outro, coloca os nossos pés num porto firme, coloca a nossa vida na âncora da salvação, ressignifica, Senhor amado, a nossa esperança para a eternidade, que cada um saia
saia daqui, Senhor, pensando nas palavras retumbantes. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na minha casa há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. As suas expectativas e as minhas muitas vezes frustraram, mas a expectativa da vida eterna não pode se frustrar, porque ela vem dos lábios daquele que não pode mentir, daquele que não pode se arrepender. É do Pai eterno que nos prometeu que estaríamos com Ele. O reino desse mundo fenece, o dinheiro acaba, a saúde escapa, a vida vai embora, mas a certeza da salvação está nas mãos daquele que nos prometeu. Creia em Jesus, creia em Jesus, receba o Espírito Santo, receba da graça do Senhor, receba do Evangelho, receba do pão da vida, receba do remédio para a tua alma, receba da esperança, receba da dignidade eterna, receba da coragem, receba do entusiasmo, receba do Senhor, o nosso Salvador, o caminho, a verdade e a vida. Não saia daqui sem se agarrar à cruz, mas não à cruz da inércia da morte, mas da cruz da vida, da ressurreição e da promessa da eternidade. Receba o Espírito Santo e tenha o Evangelho da graça como a tua tábua da salvação. Estaremos todos guardados para a vida eterna. Notícia que faz nosso coração descansar, seja qual for o tamanho da onda. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos renove, que o Senhor nos sare, que o Senhor nos cure, que o Senhor traga um avivamento, que o Senhor traga disposição, que o Senhor traga cura em vida e vida com abundância. Amém. Graças a Deus.